Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 18 minutos para as 2 horas da tarde. Nós vamos conversar agora sobre educação pública e quem vai trazer detalhes a respeito da agenda da gestão pública nesse segmento de governo é Rosana Nascimento, presidente do SINTEAC, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Rosana, obrigado por ter aceitado o convite. E eu tenho olhado aqui o material de divulgação do SINTEAC e a impressão que eu tenho é que a agenda não avançou nada. Da última conversa que nós tivemos até agora, a última conversa que nós tivemos foi ano passado, não houve avanços. Por quê? Acredito que pela falta de vontade mesmo do governo. Nós ficamos o ano todo negociando, já tinha até uma proposta já desenhada, né, de 14,99%, gratificação para a equipe gestora. Esse 14,99% em relação à reposição da inflação. Reposição da inflação de 2016 a 2020, sem ganho real, só reposição inflacionária. Porque nós estávamos pedindo a reposição mais um ganho real, né, para poder sustentar. Além disso, a incorporação do prêmio de valorização, né, profissional? Não foi porque o governador anunciou que ia incorporar, mas aí ele fala e não dialoga com a equipe dele. Aí a equipe ele determina, mas não combina com a equipe. Aí chamou ele e disse, governador, não pode incorporar porque vai ter que pagar os aposentados, e aposentado não recebe este prêmio. Então, não vai ocorrer incorporação. Aí nós fizemos uma proposta de manter o prêmio, mas com a contrapartida do Estado. Paga 50% logo de imediato para todo mundo no meio do ano, em julho, e o restante dos 50% aí usa os critérios para quem vai receber o prêmio e receber o restante dos 50%. E aí tem uma tabela dos técnicos administrativos, mas não tem nada assinado, nada aprovado. Falar em valorização da equipe gestora das escolas é um sonho, então? Nós temos uma proposta, inclusive nós havíamos construído junto com os gestores, mas nós entregamos a proposta e eles mandaram querendo atender somente aos diretores de escola. Nós não podemos aceitar, porque a equipe gestora é o diretor, o coordenador de ensino, o coordenador administrativo e o secretário escolar. Ou seja, garantir uma gratificação aos gestores e os coordenadores administrativos e secretários escolares não iam ter ganho nenhum. Pedimos que eles reformulassem novamente essa proposta das gratificações. E tem o reajuste dos funcionários também. De funcionário, que a gente pediu um percentual diferenciado, porque na tabela de funcionários ainda estão com piso inferior ao salário mínimo. Então, nós pedimos que chegasse o salário mínimo para então colocar o percentual, porque senão eles continuariam novamente com um piso inferior ao salário mínimo. E aí você viu o grandioso reajuste do salário mínimo de R$6, né? É vergonhoso para o nosso país o salário mínimo ter somente R$6 de ganho no vencimento dos trabalhadores. Agora, Rosana, qual a perspectiva que vocês têm? Porque 2020 é um ano de eleição. Vocês estão, desde o ano passado, com essa agenda aqui e não houve avanços significativos, efetivos. E aí? Na verdade, para quem está de fora, observa uma articulação feita pelo SINTEAC, mas, na verdade, calculando para 2021, porque para 2020 me parece que a situação não é muito animadora. Mas é difícil a nossa categoria aceitar uma proposta que não seja paga já no ano de 2020, porque aqui estava sendo construída para iniciar a pagar agora, em 2020. E o princípio para nós, nosso entendimento, continua com pagamento agora no ano de 2020. Com relação às eleições, elas são municipais. Ela vai afetar a prefeitura, não o Estado. Não tem impedimento de ganho, de reajuste, de estruturação. Mas você sabe que acaba contaminando, não é isso? Não, mas não tem legalidade em dizer que não vamos atender porque estamos no ano eleitoral. O ano eleitoral é exclusivo às prefeituras. Agora, para a Prefeitura de Rio Branco, aí tem um impedimento que nós temos somente até o dia 5 de abril. Né? Bom, mas na prática você hoje já encontra ou tem encontrado facilidades com a equipe gestora da educação? Não temos essa facilidade, até porque a equipe da Secretaria de Educação, ela não tem autonomia nenhuma em resolver esses problemas relacionados à questão da database, à questão de negociação. Então você está falando com quem não decide? Com quem não decide, porque quem decide hoje, todo mundo sabe, é de conhecimento da população, que é a Casa Civil. É quem decide tudo.
né? Então, nós temos dificuldade de marcar uma reunião na Casa Civil. Governo diz assim, eu vi uma reportagem dele dizendo que se relaciona muito bem com os sindicatos, que respeita os sindicatos, mas aqueles que são submissos a ele. Quem não é submisso é excluído de qualquer processo, é perseguido politicamente. Quais respostas o Sinteac pode dar a uma postura como essa do governo? Você acha que os professores têm condições de iniciar o ano letivo normalmente? Como é que está essa agenda? Olha, nós visitamos no final do ano letivo, antes de encerrar o ano letivo, nós realizamos a assembleia nas escolas, porque os professores estão todos, né, preocupados em encerrar o ano letivo, entrar de greve, todo mundo, ou de férias, todo mundo já cansado, então nós resolvemos... E funcionários recebendo menos que o salário mínimo? Sim, desestimulados, nós resolvemos ir fazer as assembleias nas escolas. E nós fizemos a assembleia nas escolas de Rio Branco, uma de manhã, na outra à tarde. Encaminhamos o calendário das assembleias para os diretores e fomos realizar essas assembleias, que elas ocorreram 9 horas e 10 horas da manhã, às 15 horas e às 16 da tarde. E as escolas foram unânimes em dizer que não iniciam o ano letivo se não tiver aprovado a contraproposta do governo. A pauta da reivindicação. Teoricamente, as aulas começariam quando? Está um calendário para o dia 10. 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Vai ter a formação do dia... antes do dia 10, na primeira semana, nós estaremos visitando esses professores no local onde está ocorrendo as formações, né, levando o informativo, como é que está esse processo até essa data, porque nós estamos buscando negociar, buscando fechar essa negociação. E a última reunião agora com o planejamento da Secretaria de Educação, ficou marcada uma reunião depois do dia 20, quando eles vão ter o relatório da situação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse relatório é produzido pelo Tribunal de Contas? Sim, que ele faz avaliação, né, quadrimestral. E vai sair agora, dia 20 de janeiro. Aí vai sentar com a CEPLANG, que mudou, né? CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. E a outra que mudou também, que é a SGA, e a Secretaria da Fazenda. Cefaz e CEPLAG, é a mesma? Justamente. E a Secretaria de Educação, mais o Gabinete Civil, para poder definir a situação da nossa database. O fato é que, se não houver avanços, os professores já disseram que vão parar. Não iniciam o ano letivo. E é uma greve formal? Porque a gente tem que fazer uma assembleia, né? Então, no primeiro dia de início do ano letivo, o sindicato vai convocar uma assembleia, já está de comum acordo com os trabalhadores, quando nós estivemos nas assembleias, porque nós temos que seguir todos os trâmites legais para decretar uma greve. Bom, então, só para a gente falar uma linguagem compreensível, que o presidente do Sinteac está falando aqui, é que existe a possibilidade de que o ano letivo não comece. Não se inicie. Caso o governo do estado não avance com o cronograma aqui da agenda que foi apresentada pelos trabalhadores. Tem aqui um questionamento, a pessoa não se identificou, mas ela falou o seguinte: pergunte para a Rosana sobre a VDP de 2020. Mudaram as regras? Tem prazo? Vai ser incorporado? Acho que ela não ouviu a sua resposta anterior. Justo, está mantido o prêmio, inclusive ontem eu também conversei com o secretário, o professor Mauro, e ele colocou que já mandou para ser aprovada a VDP do ano de 2020. Mas nós ainda vamos discutir esses critérios, que nós estamos pedindo que os 50% seja pago sem avaliação e os outros 50% vá para a avaliação, que são avaliações individuais e coletivas. E também a forma de pagamento. Então, ainda vamos discutir esses critérios e a forma de pagamento, mas o prêmio está mantido. Tem aqui o Luiz do bairro 15, ele fala assim: Itaã, pergunta para a presidente como ficou esse concurso da prefeitura, que hoje não sabemos quem foi aprovado ou não, mas não aparece nenhuma pessoa para falar com os professores que estão indo atrás de explicação. Ainda não, na verdade, ainda não estão divulgando porque teve muitos recursos, né? As pessoas que fizeram, que se sentiram prejudicados, entraram com os recursos, então, após esses recursos, é que eles vão fazer esta publicação. As informações que nós temos. E algumas pessoas procuraram o sindicato, né, que queriam ingressar na justiça, e nós estamos disponibilizando os advogados do sindicato para quem queira recorrer via judicial. E alguns já fizeram ação no Ministério Público. Inclusive, hoje teve uma pessoa lá falando que parece que o Ministério Público vai anular o concurso.
mas está muito indefinido ainda não sabemos realmente o que vai acontecer com o concurso da prefeitura, que foi muito problemático, né? Muitas pessoas se sentiram prejudicadas. Mesmo nessa segunda edição? Mesmo nesta segunda edição, teve umas situações assim bem complicadas. Porque situação complicada, se tem uma ou outra questão passível de ser anulada, tudo bem, eu acho que isso normalmente acontece em concurso. Mas teve alguma coisa além disso? Ele se queixa na questão de gabarito, na questão da seleção da prova, porque ontem eu estive com o Márcio, que é o chefe da Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco, é o Márcio Oliveira, e tratamos do concurso. Ele disse que vai sim ter a publicação, a classificação, a contratação de 600 professores. O que aconteceu é que eram 4 tipos de provas e logo na capa a pessoa tinha que identificar o número da prova dele, se 1, 2, 3 ou 4. E muitos não fizeram essa identificação. Aí deu problemas na questão Mas isso é um problema da gabarito, disso, daquilo, outro. É do candidato, né? Que não Mas as pessoas se sentiram prejudicadas e teve outras questões que foram anuladas, essas coisas assim. Perfeito. Mas Rosana, a gente orienta quem se sente prejudicado tem que procurar seus direitos, né? Rosana, teve uma época aqui, já mudando um pouco de assunto, teve uma época aqui no Acre que os trabalhadores em educação faziam greves porque não eram recebidos pelo governo do estado. E aí o mundo caía. E aí iam para a rua mesmo. Esse problema foi sanado durante um tempo. Os trabalhadores em educação eram recebidos, apesar de que às vezes nem todas as reivindicações eram atendidas. Mas tudo bem. Sim, um período grande. Houve um avanço nesse sentido. Como é que está isso no governo Gladys? Você tem condições de falar assim, não, nós somos recebidos. O problema é que as decisões não são efetivadas. Dá para falar isso? É um governo que dialoga com o sindicalismo? Não? Olha, o secretário, ele nos recebe, a equipe dele nos recebe, eu vou lá, muitas vezes eu nem agendo, chego lá e me faço receber. Com o governador é que a gente tem dificuldade de marcar a reunião, porque ele se sentiu ofendido, porque nós chamamos ele de ditador, porque gradeou a Aleacre. E assim, eu mantenho o que eu disse. Porque para que gradear a Aleacre para impedir que os trabalhadores entrassem e ainda colocasse ali um aparato policial que nós consideramos desnecessário, porque mas teoricamente a Aleacre tem um presidente. É do povo, mas foi a própria, foi governamental a decisão. Ele mesmo falou nos meios de comunicação, em entrevista, que tinha mandado gradear e colocar a polícia, que era para aprovar a reforma da Previdência. E com isso ele se recusa a receber o Sinteac. Já pedi essa agenda, inclusive mandei uma mensagem no WhatsApp solicitando a agenda, porque a proposta só faltava ele assinar e encaminhar para ser aprovada. E colocou lá ok, mas até agora nenhuma resposta. Mas assim, eu não me incomodo não, pode não receber o Sinteac, tendo a equipe que toma decisão, que resolve para nós, beleza, não tem problema nenhum. Até porque o governador tem a própria agenda dele, que é um pouco complicada mesmo. Agora, a equipe gestora é que... Sim, mas por que nós solicitamos essa agenda? Porque a Secretaria de Educação não tem autonomia de tomar a decisão. É ele, a Casa Civil. Por isso, nós solicitamos essa agenda com ele. Mas para nós, se tiver quem vai decidir e ele assinar, sancionar, não tem nenhum... Mas a Secretaria de Estado de Educação não ter autonomia para decidir, nós já temos um problema aí, É muito ruim, isso é um prejuízo, porque a própria lei diz que quem gerencia os recursos do Fundeb é o secretário de Educação. E está ao inverso, né? Não é o Gabinete Civil que gerencia esse recurso, é o secretário, a assinatura é dele, a rúbrica é dele, a senha é dele para ingressar nos recursos do Fundeb. A gente já teve períodos que a secretaria era que tomava essas decisões. Ela é quem sabe o tamanho da folha, ela é quem sabe aonde está sendo investido, como que está sendo gasto, o crescimento vegetativo da folha. Então isso é muito ruim e é um prejuízo muito grande. Você tocou num aspecto interessante. Essa questão do Fundeb. O que o sindicato, qual a perspectiva que vocês têm em relação ao fundo de educação básica que deve ser extinto esse ano, em dezembro deste ano? Sim. O que vocês têm discutido a respeito desse assunto? Que propostas vocês têm apresentado
para o governo, para os parlamentares, para a bancada federal? Como é que está isso? Olha, quem faz esse acompanhamento é a CNTE, porque acontece CNTE no é a Congresso Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o sindicato é filiado, eu sou diretora na CNTE, mas sempre tem aqueles que ficam em Brasília, que faz todo o encaminhamento da luta. E diz pra gente, o que a CNTE está falando sobre isso? Nós estamos lutando para manter os 10% do PIB, que é na lei do Plano Nacional de Educação. Este nunca chegou a ser cumprido. Efetivado. Que o governo federal faça um repasse maior aos estados e municípios, porque a contrapartida do governo federal é pequeníssima para os municípios e estados. Quem trabalha com a educação básica são os municípios e estados, e quem fica com a maior parte dos recursos do contribuinte, que forma o Fundo de Manutenção da Educação Básica, é o governo federal. Então, está sendo desenhado agora um novo fundo, um novo Fundeb, aonde tem uma contrapartida maior do governo federal. Mas a nossa defesa, enquanto pela educação pública de qualidade, é rubricar os 10% do PIB nacional, é aumentar a contrapartida do governo federal, é realmente garantir um piso, não só aos professores do magistério, mas também os professores com formação de nível superior, um piso profissionalizado aos funcionários de escola. Então, nós temos nossa pauta lá e os nossos dirigentes estão lá buscando ganhar apoio dos deputados, dos senadores, para realmente termos um novo fundo de manutenção, garantindo a valorização profissional, as condições de trabalho e uma educação pública de qualidade. Porque quem entende de educação do ponto de vista técnico está falando que sem o Fundeb... Não existe. Não existe, é caos. É o caos. Se já está ruim do jeito que está com o Fundeb, imagine sem. Rosana, obrigado pela tua vinda aqui. Espero que essa agenda avance. Nós agradecemos e dizer que nós estamos esperando o governo do estado fechar essa negociação para que realmente se inicie o ano letivo. Nós não queremos fazer greve, nós não gostamos, mas às vezes nós nos obrigamos para poder garantir o mínimo de direito que nós temos. De uma agenda que já vem desde o ano passado. O ano inteiro. Muito obrigado pela sua vinda. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito do programa Acelera.